gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueça de verificar se você é inscrita no canal, se o seu sininho está ativo. E mesmo que você não esteja sendo notificada, saiba que nesses 3 dias, no mesmo horário, eu não falho, o vídeo está lá, tá? Para vocês assistirem. Então é assim, gente. Muita gente perguntando que nós temos feito vários panos de prata, a gente tem vários panos de prata no canal. E as pessoas estão sempre perguntando, Glace, por quanto eu vendo? Qual a sugestão de preço? E eu sempre repito para vocês, aí eu dou a sugestão de preço e aviso, vai depender do local onde vocês moram, da região, de vários fatores. E é realmente isso. Só que, para você, tem muita gente, e eu era assim no início, tem muita gente que tem vergonha de dar preço na própria peça. Isso acontece com a maioria das pessoas. Porque nós, artesãs, somos artistas, nós não somos de exatas, né? Então, eu vejo que tem muitas amigas que ficam assim constrangidas de falar o preço. Eu já falo o preço assim, é tanto, mas assim com medo da pessoa dizer que tá caro, né? E a pessoa vai dizer mesmo, não adianta, por mais que você abaixe o preço da sua peça, vai ter sempre alguém vendendo a menos, né? Isso é indiferente. O diferencial é a qualidade do seu trabalho. Então você vai colocar o preço de acordo com a qualidade do seu trabalho. É o primeiro ponto. Mas para você não, você só vai se libertar deste medo de falar o preço da sua peça, esse acanhamento de falar o preço do seu trabalho, se você souber exatamente o quanto ele custou para você. E isso você só vai saber se você pegar o lápis e fazer as contas. Não é a vizinha, não é a Glace, não é nenhuma outra artesã que pode colocar o preço no seu produto. Porque é você que sabe quanto você pagou no material, é você que sabe quanto tempo você levou para fazer, e fora o carinho e a dedicação que a gente coloca, que isso a gente não precifica. Então, gente, quanto mais vocês estiverem seguras de quanto aquela peça custou para vocês, melhor, mais seguras vocês vão estar de falar o preço da sua mercadoria. Vocês vão saber como fazer um abatimento e não levar prejuízo com isso, tá? Então, tudo isso a gente vai conversar aqui, porque é necessário. Eu vou fazer especificamente do pano de prato. A aula passada, esse barradinho aqui de pano de prato, tá? Então, não dei sugestão de preço e avisei que faria essa aula. Eu vou mostrar, eu não sou nenhuma matemática, aliás, não sou de exatas, eu sempre fui de humanas, eu sempre gostei de outras coisas que não fossem números, mas eu tive que me informar e aprender para poder colocar o preço nas minhas coisas e não levar prejuízo. E eu quero passar essa experiência para vocês, tá? Então, nós vamos aprender a calcular aqui. É um cálculo rapidinho que há muito tempo atrás eu aprendi e nunca mais esqueci e estou sempre fazendo. A primeira coisa que você tem que se habituar a fazer é ter um caderninho e nesse caderninho colocar o preço das coisas que você compra. Por exemplo, se eu vou numa loja de tecido e eu compro um tecido,
quando eu chego com o material, e a gente nunca compra um tecido, pelo menos eu não. Quando você compra um aviamento, você chegou em casa, habitue-se a colocar o preço aqui no caderninho de vocês. Tá? E esse caderninho vai estar sempre ali, à disposição. Porque quando a gente vai fazer os cálculos, o maior trabalho é você tentar lembrar quanto é aquela peça, quanto é aquele passa-fita, quanto é aquela fita. É claro que de lugar para lugar varia, os preços variam. É claro que os preços vão variar se você compra o rolo ou se você compra o metro. Mas isso é um cálculo que você vai ter que fazer. Então é assim, gente. Anotou o preço, por exemplo, se eu comprei um rolo de 10 metros de um aviamento, eu vou colocar o preço dele, o quanto eu paguei pelos 10 metros, vou dividir por 10 para saber o quanto eu paguei por 1 metro. E a partir desse 1 metro é que eu vou fazer os cálculos das peças, tá? Se em uma peça eu utilizei meio metro, eu divido lá aquela soma. Eu sei que 1 metro, sei lá, eu estou supondo, eu não estou botando o preço real, não. 1 metro foi 50 centavos. Se eu gastei meio metro, então é 25 centavos que eu gastei. Fica mais fácil de calcular. Coloca tudo no caderninho. Quando você compra e você vê que você comprou mais ou menos no mesmo preço, aí você não precisa nem mexer naquele que está lá, porque você não vai ficar aumentando o preço da sua peça toda semana. Mas você tem que ter essa noção de quanto você gastou em cada peça. Outra coisa é que quando você vai fazer o cálculo, por exemplo, aqui na região onde eu moro, eu compro tecidos de tricoline de boa qualidade a R$15. Já há um bom tempo que eu estou comprando a R$15. Tem os tecidos de tricoline a R$10 e tem tecidos de tricoline a R$22. Mas eu sei que para pano de prato, para barrado de pano de prato, eu não utilizo esses mais caros. Esses mais caros eu faço outros tipos de peça. Então, para pano de prato, eu gosto de utilizar o de R$15. Nem aquele muito baratinho e nem o muito carão. Senão vai, né, onerar muito a minha peça. Mas eu sei também que às vezes eu pego uma promoção. Às vezes tem uma promoção de um tecido que estava 15, mas agora está 10. Eu vou abaixar o preço? Não, eu vou fazer pelo preço real. O meu cálculo vai ser sempre pelo preço real e não o preço de promoção, porque a promoção pode durar 1 ano, mas ela geralmente dura 1 semana. E você, quando for comprar de novo, você já perdeu dinheiro, tá? Então é assim, eu vou abaixar a câmera para cá para vocês verem como eu faço para calcular, tá? Eu vou mostrar para vocês e nós vamos calcular baseado nesse pano de prata aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa aulinha aqui, tá? Desse pano de prata. Então, gente, aqui, para calcular, porque ó, vamos primeiro calcular o nosso barrado, quanto nós gastamos. Nós vamos primeiro calcular a quantidade de material, tá? O que nós gastamos de material nessa peça aqui. Para fazer essa peça, eu gastei 2 pedaços de tecido, 2 tiras de tecido de 8 centímetros, tem 8 assim, tá? As duas têm o mesmo tamanho, 8 assim, e no assim, 49 centímetros, tá? Então, eu gastei 2 tecidos, deixa eu anotar aqui, 2 tecidos. Então, eu gastei, ó, 2 tecidos de 49 por 8 centímetros, ok? Existe um cálculo para a gente fazer, que a gente pode fazer e calcular retalhos, pedaços de tecido, tá? Que é o seguinte, é uma formulazinha bem básica, tá? A fórmula é essa aqui, ó. É o comprimento, ó, comprimento vezes a largura do tecido que você está utilizando, do retalho,
vezes o preço que você pagou no metro e vezes a área. O comprimento e a largura, se você está utilizando 49 por 8, é comprimento 49 e largura 8, beleza? É o que você vai utilizar. O preço é o preço que você pagou no metro. Geralmente eu compro o metro da tricoline a R$15. E a área é o quê? A área é aquela região de orelha a orelha. Quando você compra o tecido, é a largura daquele tecido comprado, tá? Então, a maioria dos tecidos tem entre 1,50 e 1,40. Esses tricolines que eu compro, eles são, na maioria das vezes, 1,40. Eles têm de orelha a orelha 1,40. Então, a minha área é 1,40, tá? Aí nós vamos fazer o cálculo desse tecido, do tecido desse barrado. Aí, assim, 49 centímetros, para você fazer o cálculo e multiplicar direitinho, você escreve assim, ó, 0,49, tá? E, ó, 0,49. O 8 centímetros é assim que se escreve, 0,08, tá? Eu vou multiplicar pelo preço. Eu paguei quanto no metro? R$15. Então, vou multiplicar por 15. E vou dividir pela área. De orelha a orelha, esse meu tricoline tem 1,40. Então, vou dividir por 1,40, tá? Desse jeitinho aqui. Aí, vamos fazer essa conta, calculadora do celular, né? E vai dar 42 centavos. Então, isso aqui corresponde 42 centavos. Só que nós sabemos que é 2 tecidos desse tamanho. Então, nós vamos multiplicar por 2, né? 2 vezes 2 vezes 42, que deu 84 centavos, tá? Então, eu sei que só esse meu barradinho aqui, eu gastei nele 84 centavos. Mas eu sempre faço o barrado secundário, que é esse barradinho aqui, com esse elozinho aqui. E é material também. Então, é o mesmo cálculo. Eu somei tudo. No total dos barrados puro, deu 1,32 centavos, tá? Então, barrado. Então, no total, só dos barrados puros, sem aviamento nenhum, 1,32 centavos. Ok? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o passa-fita, ó, esse pedacinho aqui de passa-fita com a fita. E esse materialzinho aqui, ó, que é o material que nós gastamos no Pet Aplique, tá? Você vai calcular o quanto você vai gastar. O meu passa-fita, a minha fita, tudo eu compro em rolo. Eu não sei como compra. Você vai botar o valor que você viu aí da sua região. A mesma coisa o Pet Aplique. São retalhinhos de tecido, que aí não dá para calcular retalhinho por retalhinho, eu jogo um preço em cima mais ou menos, tá? Então, eu fiz assim, ó. Eu calculei da seguinte forma. De aviamento, o meu passa-fita com a fita, eu calculei mais ou menos que, ó, aqui, o meu passa-fita com a fita, eu gastei 30 centavos. E o meu Pet Aplique, eu gastei 50 centavos de material, tá? Então, é essa sominha aqui.
o que acontece? Agora nós vamos ver o que falta para completar o material desse nosso pano de prato. Falta o valor do pano de prato, tá? Que o maior valor mesmo vai ser o pano de prato, né? Então é assim, eu compro meu pano de prato, eu compro ele a metro. O metro do meu pano de prato, porque o meu pano de prato é um pano de prato da Santa Margarida, ele é um pano de prato bom. O valor que eu pago no metro dele é R$7, tá? Um metro desse pano de prato, eu consigo fazer 2 panos de prato. Eu corto ele ao meio e dá para fazer 2 panos de prato. Eu corto 2 panos de prato de 70 por 50, que é o tamanho padrão do meu pano de prato, sem a bainha. Então, se com R$7 eu faço 2, cada tecidinho do pano de prato saiu a R$3,50, beleza? Então, o meu pano de prato saiu a R$3,50, tá? Então, o que eu vou fazer? Para me saber de quanto de material eu gastei, eu vou ter que calcular esse valor aqui, mais esses dois aqui, que é 80 centavos, mais esse aqui, tá? Então, esse mais esse. Beleza? 1,32 dos barrados, 80 centavos do pet aplique com passa-fita, quer dizer, dos aviamentos, e R$3,50 do tecido de pano de prato. Essa soma aqui, ela vai dar R$5,00, 5,62. R$5,62. Só de cálculo de material gasto. Para você ver, tem lugar aí que vende o pano de prato já decorado por esse preço. Só que não dá, você sabe que não dá, porque é o material que você está gastando, que está indo nisso aqui. Você tem que calcular também a sua hora trabalhada. A minha hora trabalhada é R$10. Cada peça, se eu levo 1 hora para fazer uma peça, eu acrescento no valor do material gasto, eu acrescento R$10 e só depois é que eu coloco o meu lucro em cima. Então, é o seguinte, em 1 hora, eu sei que eu faço 4 panos de prato. Isso vai depender da sua agilidade, do que você vai fazer no pano de prato, tá? Eu consigo fazer 4 panos de prato em 1 hora. Então, se 1 hora minha é R$10, a minha hora trabalhada, eu cobro R$10, cada pano de prato eu usei R$2,50, correto? Então, a minha hora trabalhada em um pano de prato é R$2,50, tá? Tá? Então, cada pano de prato, de hora trabalhada, R$2,50. Vou somar isso aqui e vai dar o quê? R$8,12. Então, isso quer dizer o quê, gente? Que eu gasto para fazer um pano de prato meu decorado, nesse estilo aqui, nesse padrão aqui, eu gasto R$8,12. Se eu quiser vender a R$10, eu posso. Só que o meu lucro vai ser quanto? O meu lucro vai ser 1 e pouco. Eu vou tirar 1 e pouco de lucro. Mas aí é lucro mesmo. Se eu quiser vender a R$12, eu posso. Meu lucro vai ser tanto. Então, é o seguinte, você vai fazer o seu preço em cima desse valor aqui. Geralmente, eu vendo
panos de prato sem o pet aplique, agora eu vendo a R$ 12. Já cheguei a vender a 10, mas agora o valor porque pelo menos uma vez por ano você tem que revisar todos os valores, né? Que tudo aumenta, o seu também tem que aumentar. Então, sem o pet aplique, R$ 12. Com o pet aplique, R$ 15. Por quê? O pet aplique, ele leva mais tempo para fazer. Então, R$ 15. Um passarinho entrou aqui agora, quase deu testado em mim. Então, é R$ 15. Mas isso em cima do cálculo que eu fiz. Quando você faz o seu cálculo e você tem a sua margem, que é, por exemplo, o meu aqui é R$ 8,12, R$ 8,12 que saiu para mim. Só que em cima desse valor que você vai botar mais, você tem que levar em consideração alguns fatores. Quais são? A região onde você mora, porque se você, eu vou vender a R$ 15, quase 100%. Beleza, você pode vender a 15. Mas se você observar que o poder aquisitivo na região onde você mora é um poder aquisitivo mais baixo, você vai ter que começar a investir, a baixar um pouco. Então, gente, eu recomendo que vocês não diminuam a qualidade do seu produto. Por quê? Se a pessoa quiser um pano de prato baratinho de R$ 5, R$ 8, essa pessoa já tem vários lugares para comprar. No mercado, na sacaria, nas casas de R$ 1,99, vende esses panos de prato mais baratinho. Agora, se você quiser vender um pano de prato com qualidade, você sabe que não vai ser aquele pano de prato que é praticamente transparente, que o caseado é mal feito, que é feito com Oxford. A qualidade do seu produto. Mas para você colocar em cima um preço razoável e ter argumentos daquele preço, o seu pano de prato tem que ter um diferencial. O seu pano de prato não pode ser igual ao pano de prato que é vendido na sacaria por R$ 5. Ele tem que ter um diferencial. O meu pano de prato já tem um padrão. Ele é um pano de prato maior, o tecido dele é um tecido de boa qualidade, ele é todo em algodão, os barrados, a trama dele eu faço uma personalização, né, no tecido, e um dos diferenciais que mais chamam a atenção é esse barrado secundário, que tem já um elozinho para a dona de casa pendurar. Então, são coisas que tem, o meu produto tem, que ela não vai encontrar nesse outro pano de prato que ela vai. Eu acho que você leva mais tempo para fazer um pano de prato, gasta-se mais tempo do que se você for fazer 10. Porque quando você vai fazer 10, você faz em produção. Você tem que organizar o seu tempo e nunca pegar para fazer, vou fazer um pano de prato. Organiza o seu tempo. Corta os tecidos, coloca do seu lado e vai emendando todos os barrados. Aí depois vai colocando todos os barrados secundários. Porque quando você vê, você fez muito mais. Eu faço 4 em 1 hora. Mas se você, mais por causa do pet aplique, o que mais perturba o pet aplique é o caseado, que demora mais. Então é assim, você tem que criar estratégias para diminuir o seu preço, mas essas estratégias não têm que interferir na qualidade da sua peça, tá? Façam. É claro que tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que têm um ateliê. Esse cálculo aqui é para você que é iniciante, que está dentro da sua casa, né? Você já paga a luz que gasta, é a luz da casa, que vocês já pagam mesmo, porque uma pessoa que tem um ateliê, essa pessoa paga o aluguel do ateliê, paga a água e a luz do ateliê,
Então, é um outro tipo de cálculo que se faz. Mas como esse é um canal para iniciante, esse aqui é o cálculo básico, só para você não levar prejuízo, tá? Só para você não trocar peça por peça, tá? Você ter uma margem de lucro que dá para você fazer alguma coisa, tá? É um cálculo bem básico e é esse cálculo básico que eu faço, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem falar aqui nos comentários, tá? Que eu estou à disposição de vocês. Eu leio todos os comentários e respondo a todos. É claro que não dá para me responder na hora. Então, se tiver alguma dúvida sobre hora trabalhada, eu posso conversar com vocês, ensinar como fazer esse cálculo. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o cálculo da hora trabalhada. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um izinho aqui em cima, tá? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu vou deixar também a descrição o link dessa aula aqui, desse pano de prato aqui. Gente, faça para vocês, faça para dar de presente e principalmente faça. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Não deixem de saber o que vocês gastam em qualquer coisa que vocês vão fazer, o que vocês gastam de material e não deixem de acrescentar a hora trabalhada de vocês, tá? Porque pelo menos vocês vão ser pagas pelo tempo que você está sentada na máquina. O lucro é uma outra história, mas o tempo que você está ali sentada na máquina, por esse tempo você tem que receber. Um grande beijo, um queijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Curte aí, gente!